Queridos, eu vou colocar na tela a nossa apresentação, tá bom? Mas eu quero que vocês sejam bem ativos aqui na aprendizagem, senão vai ser uma contradição absoluta, né? A proposta é escola ativa. Então, eu vou precisar que vocês participem. Nem sempre vai ser possível abrir aí o microfone e falar, porque às vezes a gente se empolga, né, falando, mas o chat vai ser muito usado e também no final vai ter um momento de perguntas que vocês poderão falar, tá certo? Mas, por enquanto, a gente vai usar bastante aqui o chat. Então, a nossa proposta é um workshop, não é um seminário, não é um curso, então a gente não tem, assim, tanto tempo, mas o workshop é uma ideia inicial, é uma oficina de ideias para que a gente possa realmente pensar a nossa prática. Deus nos chama para servi-lo, servir a igreja como um discipulador, como alguém que vai estar ensinando a Bíblia, e uma das coisas que a gente precisa considerar na nossa prática como professor é o tipo de metodologia que nós iremos usar, tá bom? É uma das coisas, não é só isso. Eu não vou estar aqui trabalhando com vocês o conteúdo bíblico, a hermenêutica bíblica, nada disso, até porque não é a proposta. A ideia é pensar como ensinar, qual é a prática de ensino, qual é a metodologia que eu vou utilizar, tá bom? E aqui eu quero dizer que eu tenho pesquisado esse tema nos últimos 5, 6 anos, tanto na graduação em Geografia, como depois no mestrado em Educação ali na UESB. A minha pesquisa foi na área de metodologias ativas, na graduação, e depois eu fiz um afunilamento, né, teórico, pensando mais na questão da sala de aula invertida, que é uma das possibilidades aí de metodologia ativa. O meu foco sempre foi no ensino de geografia, porque é minha formação também, mas eu quero agora trazer isso para o público cristão com uma pegada mais cristã, bíblica, evangelística, porque eu acredito que há uma contribuição da educação a ser dada. E, na verdade, já dizendo de antemão que os protestantes, os reformadores, eles tiveram uma contribuição muito grande no campo educacional. E a gente vai ver, por exemplo, se a gente pegar a didática magna de Comênios, por exemplo, que era um pastor de igreja, que era um homem que tinha uma teologia reformada, e ele é considerado o pai da didática moderna, você pega um livro dele e você vai ver a preocupação dele de ensinar a Bíblia também. Ele usa muitos versículos da Bíblia nessa obra, justamente para dizer que ele estava preocupado do modo de ensinar, como ensinar para as pessoas. E numa época em que o ensino não era franqueado a todos. Alguns vão chamar de panfilosofia ou panpedagogia, né? Que ele vai criar vamos dizer assim, essa inovação. E a didática magna é justamente isso, né? O subtítulo da obra é Como ensinar tudo para todos. Então, como ensinar para todas as pessoas? Então, eu estou fazendo esse resgate histórico aqui rápido, só para deixar claro que a maneira de ensinar é uma preocupação também da igreja. Então, a forma como nós ensinamos os nossos adolescentes, as nossas crianças, os jovens, adultos, responde realmente ao tipo de sociedade que a gente vive hoje. Então, a gente tem que fazer esse questionamento, né, o tempo todo, tá certo? E aí, eu quero seguir adiante aqui com uma pergunta já, e eu quero a participação de vocês aí no chat, né? Por que você está aqui hoje? Por quê? Qual foi, assim, o seu interesse? O que é que despertou, assim, a sua curiosidade? Você viu o tema? Ou foi seu pastor que falou assim, você vai participar, porque se você não participar, você vai ser disciplinado, né? Por que você está aqui hoje? Se você também tem alguma expectativa, esse tema te atraiu de alguma forma, eu gostaria de saber aí um pouco aí
do seu interesse aí nesse tema. Quem será o primeiro aí? Fala aí no chat para mim. Estratégias para um EBD ativa, né? Nossa irmã Eudi, buscar essas estratégias. Então, vamos buscar juntos aqui. Foi nosso pastor que nos orientou. Muito bem, o pastor está certo. O tema é interessante, desafiador. Sou seminarista da União e professor de EBD da minha igreja. Estou procurando métodos de melhorar a participação dos alunos. Muito bem. Andréa Guerra aí participando, Jorge, Débora, Alex aqui, meu xará, né? Um pastor amigo enviou o link e recomendou. Muito bem, esse pastor aí é amigo de verdade. Rodrigo, comecei recentemente a ministrar aula na EBD infantil, muito bom. É difícil ter homens, né, nas classes infantis, muito bom, Rodrigo, isso aí. Então, vi uma oportunidade para aprender algo novo e melhorar o ensino. Estou participando de uma congregação que faço parte, Jardim Primavera, serei professor e superintendente. Quero conhecer mais e meu pastor me informou sobre o evento. Débora, sejam todos bem-vindos, gente. Diogo, sempre que tem essas programações, sempre procuro participar. Soube pelo pastor Anderson da IEC Satélite. Um abraço aí, né, para os irmãos. Identificação com o tema e revitalização constante. Marcos Paulo aí, muito bem. Stefânia, aprender a passar um estudo e adquirir aprendizado. Muito bem. Aperfeiçoamento, sempre nessa linha, né? Curiosidade, querendo aprender algo. Pastor Anderson Lima, um abraço, meu querido. Entendo que pensar sobre esse tema é se atualizar com novas ferramentas para atingir os alvos de um ensino de excelência. Gente, eu estou gostando demais, viu? Daqui a pouco eu volto de novo aqui no chat, tá bom? Mas aí eu quero que a gente possa avançar um pouquinho aqui. A gente pensa as metodologias ativas, aqui foi só um extrato rapidinho, né, dos inscritos, que a maioria aqui, pelo que eu percebi, é de jovens que trabalham com mulheres ou jovens adultos, né? Então, a gente tem aí a grande maioria, poucas pessoas de outras classes, e adolescente infantil também tem um público aí, tem alguns colegas que se inscreveram. O que é que a gente pensa? A gente tem que pensar, Monique se inscreveu aqui, acho que não, né? A gente tem que pensar que Jesus, ele ensinou para as pessoas, mas a pergunta que a gente precisa fazer como professor é a seguinte: Jesus nos ensina a ensinar? Será que a maneira como ele ensina, será que os seus ensinamentos nos ensinam a ensinar? Então, eu quero pegar aqui um exemplo de como Jesus ele gostava de colocar o ouvinte no cenário daquilo que ele estava falando. Jesus ele nunca ensinou desconsiderando o ouvinte, a pessoa que está ali diante dele, os seus alunos, os seus discípulos, os aprendizes. Então, a parábola do semeador é um desses exemplos. A gente vê, por exemplo, qual é o contexto que Jesus está ali? Ele está ensinando uma grande multidão à beira-mar. Então, você fazer um discurso para uma grande multidão é desafiador. E aí ele usa uma estratégia de falar do cotidiano, algo que fosse familiar às pessoas que estavam ali ouvindo. Quando Jesus fala, por exemplo, da semeadura, ele sabe que o público dele é composto, na sua maioria, por agricultores, pessoas que estão envolvidas com essa atividade. E aí ele aproveita esse contexto e ele usa isso como uma estratégia. Uma outra coisa também é que eu chamei aqui de aula invertida, claro que eu estou sendo anacrônico aqui, né? Porque o contexto é diferente, mas é só para você entender. Antes de contar a parábola, ele envolve os seus ouvintes. Ele provoca a curiosidade. Se você resgatar lá no texto de Mateus 13, você vai ver que Jesus, ele primeiro provoca os discípulos e também a multidão a refletir sobre o que ele vai
falar, né? A outra coisa também é que ele faz uma preparação, né? Os ouvintes foram convidados a refletir sobre o significado da parábola, mesmo antes de ouvi-la completamente. Então, Jesus não explica a parábola primeiro, ele conta toda a parábola, e aí ele gera um ruído que é interessante, que é o ruído da dúvida. As pessoas ficam com dúvida daquilo que foi dito, e depois elas recorrem a Jesus para perguntar: e aí? Não ficou muito claro para mim o que o senhor falou. E a ideia, a estratégia de Jesus, ela é muito interessante, porque ele está considerando quem está ouvindo a parábola. Em todo momento, ele está conectado com quem está ouvindo. E aí o nosso ensino na escola dominical, por vezes, ele não atinge determinados objetivos, porque parece que a gente senta ali com os irmãos, se for uma classe de jovens, adultos, coisa do tipo, e aí a gente está preocupado em transmitir aquilo que a gente estudou durante toda a semana. E aí a gente fica até zangado, né? Quando alguém levanta a mão, calma aí que eu te dou a oportunidade depois, porque o primeiro eu tenho que dizer o que eu preparei, o meu esboço, o meu conteúdo, e aí depois, se der tempo, eu deixo vocês falarem alguma coisa. Então, a metodologia que Jesus usa é uma metodologia que ele explica, sim, esse papel de explicador, ele é importante para a escola dominical, o papel do professor, de saber o conteúdo, de explicar para as pessoas, de ter mais maturidade, mas é necessário que o professor, ele também entenda que aquilo que ele vai falar, a sua fala, o ensino da palavra, deve aguçar as possibilidades para o aluno perguntar, compartilhar, falar da sua experiência prática também, né? E aí Jesus ele usa essa estratégia do feedback imediato, né? Então ele recebe os questionamentos e ao mesmo tempo que ele recebe o questionamento, ele explica a palavra. Então há um diálogo nesse aprendizado. Não é uma coisa que é uma palestra, é um discurso que alguém está fazendo e que os outros precisam ficar só ali quietinhos, recebendo e ouvindo. Isso seria uma aprendizagem que a gente chama de aprendizagem passiva, né? Que você fica ali passivo o tempo todo, só recebendo a sabedoria que está com o professor. Mas se a gente lê Provérbios, por exemplo, a gente vai ver que a sabedoria ela está até nas praças, ela anda por aí. Então, o aluno que às vezes é um novo crente, que está tendo aquela primeira experiência dele com o evangelho, ele tem também algo a contribuir nessa questão da escola dominical. E aí os resultados a gente vê que é a transformação. A gente não ensina por ensinar. A palavra, o ensinamento que nós carregamos é poderoso, é transformador. E Jesus, quando ele conta a parábola do semeador, ele desafia os seus ouvintes a produzir fruto, a não ser uma terra endurecida, cheia de espinhos. Então, ele vai desafiar. Então, o professor de escola dominical, ele precisa entender isso, que ele carrega uma mensagem transformadora e que essa mensagem precisa ser transmitida de uma forma que as pessoas realmente se conectem com aquilo que está sendo dito, tá certo? E daqui a pouquinho eu vou ver mais aí as contribuições que vocês deram aí no chat, tá certo? Então, nosso programa aqui hoje, a gente vai falar um pouco do conceito, as possibilidades de aplicação. Eu vou tentar ser muito prático nessa segunda parte, mostrando como é que a gente pode aplicar algumas metodologias ativas na nossa prática na igreja. E, no final, um momento de experiências que vocês vão poder relatar, alguma experiência parecida com algo que vocês viram, alguma metodologia que vocês já adotaram também, que de repente não foi dita aqui, e também um momento de dúvidas que vocês terão aí a oportunidade, tá certo? Mas vamos lá. Nessa parte, eu quero trazer aqui
essa pirâmide da aprendizagem, eu acho que a maioria que já deve ter visto essa pirâmide, principalmente aqueles que trabalham com educação, mas assim, gente, isso daqui é comprovado, né, cientificamente, que a retenção, a aprendizagem das pessoas, ela é amplificada, ela é aumentada na medida que elas participam mais daquilo que está sendo feito. Então, por exemplo, se você manda uma lição da escola dominical para a pessoa só ler em casa, então, só lendo, ela vai aprender, absorver 10% do que ela leu. Beleza. Se você mandou a lição e mandou um áudio explicando para a pessoa, né? Ou então a pessoa foi para a igreja, ela leu a lição e ela vai te escutar durante 50 minutos. Então, ela vai reter 20% de aprendizado daquilo que foi proposto ali. 20% com relação àquele conteúdo. Ok. Se você usar recursos visuais na sua aula, então ela leu, ela está te escutando e ela está vendo o que está sendo dito de maneira ilustrada, né, com, de repente, um filmezinho curto, alguma coisa, ela vai reter 30% do aprendizado. Agora, se ela ver, escutar e ler, né, tudo associado ao mesmo tempo, ela já vai ter uma retenção maior, né? Aí ela vai ter uma interação com aquilo que está sendo dito. Agora, observe, na medida que ela já sai desse nível de passividade e ela começa a perguntar, ela começa a repetir aquilo que ela aprendeu, ela começa a numerar, reproduzir, ela debate o que foi ensinado, ela já tem uma retenção de 70%. Aí, se ela vai colocar em prática aquilo que ela aprendeu, ela já tem 80% de retenção. Agora, se ela explicar, ela ouviu tudo, aprendeu, agora, se ela explicar, se ela fizer um resumo, se ela estruturar, se ela generalizar aquilo que fez para outras realidades, elaborar, ilustrar, ela vai reter 95%. O que é que eu quero que vocês pensem aqui comigo? Que quanto mais eu participo do que está sendo proposto, eu tenho uma retenção maior, que é o que todos nós queremos, né? Quem trabalha com criança aqui quer que a criança aprenda um versículo, quer que ela entenda, que ela chegue na igreja, às vezes explique até aquilo que ela aprendeu. Então, a retenção do que está sendo dito, ela se amplia na medida que você coloca o aluno para participar daquele momento ali, tá certo? Então, isso é uma coisa que vocês podem depois se aprofundar, pensar. E aí, quando a gente pensa em metodologia ativa, eu já vou dizendo aqui que é uma mudança de mentalidade, né? Porque eu tenho que pensar assim, eu vou comunicar uma lição bíblica, um estudo bíblico. Eu sou o emissor dessa lição, eu passei a semana estudando, eu sei bem o que eu quero ensinar para as pessoas, e elas que me suportem. Eu vou encher a cabecinha dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, das crianças, com aquilo que eu aprendi. Eu estudei, eu passei a semana toda ali dedicado com aquilo. Então, a mentalidade mais natural, muitas vezes, é essa. É que a gente detém o conhecimento e as pessoas que estão ali, malmente, elas leram a lição. Elas leram a lição. Então, se eu vou para a minha aula pensando dessa maneira, ela não vai ser participativa. Ela não vai ser uma aula participativa. Ela não vai ter perguntas, ela não vai ter reflexões por parte dos alunos, os alunos não vão interagir muito. E aí eu vou ser bem sincero com vocês. Como é que você se sente? Coloca aí no chat rapidinho. Como é que você se sente quando você está numa aula em que você entra mudo e sai calado? Você não tem oportunidade de falar nada,
né? Fica aquele negócio assim monótono. Fale como aluno, não fale como professor, não. Como é que você se sente? Ó, aí já começou. Frustração, que mais? Desânimo, fica monótono. Para mim não é uma aula, é um monólogo. Boa, boa, boa. Tem gente que sente sono aí, viu? Perco a vontade de voltar. Gente, será que os nossos alunos também acontece isso? Fico entediado, desanimado, cansativo, é maçante, tédio, impaciência, é desanimador, é chato. Aí, ó, Gabi falou que é muito chato. Não tem retenção, porque você só ficou ali ouvindo, você se sente desmotivado. Agora, pensa comigo aqui, a sociedade que a gente vive hoje, vocês já repararam que até os programas de TV hoje, eles ficam lendo o que a pessoa mandou no Twitter, o que a pessoa falou. Vocês já repararam que até os programas de televisão, eles fazem isso? Será que eles fazem isso por quê? Será que, será que é do nada assim? Será que alguém quis inovar, teve uma ideia mirabolante e incrementou isso no jornalismo? Será que é isso? É porque hoje a sociedade hoje ela não quer mais só é, ver, assistir, ela quer se ver naquela situação. Porque os reality shows da vida dão tanto dinheiro para a Rede Globo e outras emissoras aí, né? Para interagir, exatamente, para interagir. É, então, já a metodologia ativa, ela é completamente diferente. Você prepara a sua aula, não é que você prepara a sua aula em função do aluno, até porque nós somos homens e mulheres de Deus e a gente quer entregar a mensagem do evangelho com fidelidade ao Senhor. Então, assim, não é que você prepara em função do aluno, mas você prepara pensando no aluno. Então, quem é que vai me ouvir? Como é que eu posso incluir meu aluno? Qual é a estratégia que eu posso usar para que ele fale, para que ele participe? E, de repente, essa fala seja mais rápida, obviamente, porque a gente sabe que o tempo ali normalmente é de 50 minutos. Como é que meu aluno pode ser mais ativo durante a aula? Como é que ele pode participar mais do processo? Então, por isso que é uma mudança realmente de mentalidade. E aí, avançando aqui, eu pergunto para vocês, colocam aí no chat, por favor, qual é o número da sala que você gostaria de estudar? Está numerado aí de 1 a 4. Qual é a sala que você gostaria de estudar? Qual é delas aí que você diz assim, poxa, eu como aluno, a galera aí que já passou dessa época da escola básica, você diria assim, ó, essa sala 3 aí, essa sala, oh meu Deus, se na minha época tivesse uma sala dessa, deixa eu ver aqui qual é a sala que vai aparecer mais aqui no comentário aqui. Ó, a sala 4 está ganhando. Vocês são muito empáticos, né? Estão gostando dos meninos, a interação deles. A sala 2 também apareceu, né? Você vê ali o professor explicando, tem um papel importante o professor, mas os alunos também eles têm a possibilidade de olhar um no olho do outro, né? Interagir mais. A galera mais tecnológica aí está colocando a sala 3, né? Vocês estão doidinhos para mexer ali no tablet e ficar ok. Por que será que ninguém colocou a sala um, gente? Vamos, ajuda aí. Será que a sala um não é uma sala também, que é importante também? Tem gente aí que não escolheu a sala um. Olha como a sala um é, todo mundo praticamente olhando para a nuca do coleguinha, não há muita interação entre os estudantes, a professora ali, ela fica muito restrita, ela não consegue, se ela quiser se deslocar livremente na sala, ela não tem, muitas vezes, essa possibilidade. Observe que a, o formato de uma sala de aula já, de alguma forma, favorece, facilita o trabalho do professor, né, para ensinar, mas também facilita a aprendizagem.
Então, essa pergunta aqui, ela é uma pergunta para provocar mesmo a nossa maneira de pensar as nossas turmas. Como é que eu posso? Ah, lá na igreja eu não tenho ambiente, esses ambientes, pastor. E aí, como é que eu vou fazer? Aí você vai tentar buscar dentro daquilo que você tem as possibilidades. A gente sabe que a gente não vai ter, nem sempre a gente vai ter a estrutura melhor que a gente necessita, mas a gente tem que buscar meios para atingir o nosso objetivo como professor, tá certo? Mas, às vezes, uma simples arrumação em forma de U ou semicírculo, como a gente costuma chamar, você já aumenta uma possibilidade de interação dos estudantes, né, de participar. Como é que a gente vai descobrir novos professores na nossa escola dominical se a gente não deixa que aqueles que têm, né, a possibilidade de falar, se eles não têm oportunidade? Como é que a gente vai saber o que é que eles estão pensando a respeito do conteúdo que está sendo estudado? Então, a estruturação da sala também tem um peso muito grande. Aí eu coloquei isso aí, isso daí é um mapa conceitual. Esse não foi elaborado por mim, tem a fonte aí, tá certo? Mas o que é que seria uma aprendizagem ativa? A gente vê aqui que a aprendizagem ativa, ela permite o professor a fazer algumas coisas e ela leva o aluno a desenvolver e compartilhar algumas coisas. Então, o que é que a aprendizagem ativa permite para o professor? Que ele se torne um facilitador da aprendizagem, e ele vai entender que essa aprendizagem ela é tanto individual quanto coletiva. Leva o professor, né, permite o professor a propor atividades inovadoras. Então, você sempre está preocupado, como é que eu vou ensinar isso? É claro, gente, que uma aula expositiva ela é bem-vinda também, viu? Tem hora que, a depender do conteúdo, uma aula expositiva vai ser uma excelente ferramenta. A depender da classe que você trabalha, a aula expositiva ela é muito bem-vinda. Mas ainda uma aula expositiva pode ter um grau altíssimo de interação, de atividade dos estudantes, ok? é, Permite o professor a identificar as habilidades dos alunos, porque eles falam mais, eles participam mais, as necessidades, né? Você vê que às vezes a gente está agoniado, né? A gente tem que acabar a revista, porque já comprou revista nova e a gente precisa acabar logo com essa revista. Então, pelo amor de Deus, gente, fica calado que eu tenho que dar meu conteúdo. E isso é um problema, porque a gente, às vezes, segue um calendário e tal, e que a gente está tão preocupado. E não é que o conteúdo não seja importante, ele é fundamental, mas aprender é mais fundamental ainda, porque não adianta você dar 10 conteúdos e o aluno aprender 2, não é isso? Então, a gente precisa refletir sobre essas questões. E o aluno? Lembra que eu falei que a aprendizagem ativa inclui o aluno. Então, leva o aluno a compartilhar novos conhecimentos. Então, imagine se cada aula sua, você sortear um aluno que vai fazer a introdução da aula na semana seguinte. Você acha que esse aluno que vai passar a semana toda sabendo que é ele que vai fazer a introdução da aula, você acha que ele vai passar a semana como? Preocupado também, né? Ansioso, mas ao mesmo tempo ele vai se sentir importante. Ele vai dizer assim: puxa, eu vou falar 5 minutos, a professora pediu para eu fazer a introdução da aula. Então, fazer com que o aluno compartilhe aquilo que ele está entendendo, até para você avaliar seu trabalho e saber se os alunos estão entendendo realmente o evangelho, entendendo a palavra de Deus. Não é que a igreja é um lugar onde a gente vai ficar preocupado de agradar todo mundo na igreja. É claro que não. Mas a gente também não pode achar que a igreja é um recorte da sociedade que é completamente diferente. Tipo assim, lá fora as pessoas aprendem as coisas de maneira mais dinâmica, mais uma didática mais participativa e tal, e na igreja não, na igreja é completamente diferente. Então, em termos de aprendizado, se a gente tem recurso audiovisual que a gente pode usar, ótimo. Se a gente tem como ter um quadro interativo ali, que pode colocar vídeo, ao mesmo tempo fazer
marcações no quadro, ótimo. Se toda escola dominical tivesse o máximo de recursos didáticos possíveis, né, a gente tem que aproveitar. Mas se a gente não tem, então não tem como ser uma aula interativa? Não, tem sim. E eu vou dar aqui durante a aula, durante o workshop, a gente vai ver aí outras questões. Então, leva o aluno a desenvolver trabalho colaborativo, e isso vai fazer o quê? Vai motivar a responsabilidade, como eu falei. Aqueles 5 minutinhos que você deu para um aluno fazer a introdução da aula, você já colocou ele no meio do processo, já deu uma responsabilidade. Vai que ele passou a semana ali pensando naquilo, ele criou o gosto, daqui a pouco ele já quer ser até seu auxiliar, seu substituto, e aí você já está treinando uma pessoa, que é um desafio, às vezes, nas nossas igrejas, né? Achar quem queira ensinar. Isso é também um dos nossos desafios. E aí a gente tem uma série de benefícios com as metodologias. Quanto mais ativa, a gente tem a empatia, porque ouvir nada mais empático do que querer ouvir, né, o que a pessoa tem a dizer. Isso gera o quê? Confiança, responsabilidade, participação, senso crítico, aprendizagem envolvente, colaboração, autonomia, porque você sabe que seu aluno está ali e ele precisa crescer. Você já viu quantas vezes a Bíblia manda a gente crescer? É o tempo todo. Crescer na graça, no conhecimento, crescer no amor, crescer na esperança, na fé. O tempo todo a Bíblia nos chama para esse crescimento. E a gente não pode sair dessa perspectiva. E aí eu já vou para a nossa segunda parte. É claro que a teoria, gente, aqui eu falei de maneira bem resumida, tá? Como eu falei, são 5 anos estudando essa temática, e eu não ia trazer aqui um monte de teórico, um monte de coisa, porque não é a finalidade do workshop. Mas aí eu quero pensar com vocês a possibilidade de aplicação. E aqui eu vou colocar, eu acho que são 6 ou 7 tipos de metodologias ativas. Só tem essas? Não, não. E na hora do compartilhar aqui, certamente vocês devem falar aí outras que talvez vocês até já aplicaram e não sabiam que estavam desenvolvendo aí as metodologias ativas, tá bom? E aí a gente tem aqui a primeira coisa logo, já coloquei logo essa, que é a gamificação. Principalmente para quem trabalha com crianças e adolescentes, adultos também gostam, viu? De um joguinho bíblico, de um quiz, de alguma coisa do tipo, né? Então, a gamificação, a gente pode pensar em jogos bíblicos, tá? Era muito comum nas igrejas, inclusive congregacionais, ter gincana bíblica, né? Parece que isso se tornou uma coisa assim que não é tão, pelo menos eu não ouço falar, né? Pode ser até que esteja ainda acontecendo. Mas um quiz, você pode pensar num tipo de quiz e trazer ali as perguntas, formar duplas, né? Você falar assim, ó, gente, a nossa lição semana que vem, vocês vão estudar a lição em casa e a aula vai ser um quiz. Então, vai ser perguntas e respostas aqui, e a gente vai ver qual é a dupla que vai conseguir acertar a maior quantidade de perguntas. Aí ali você prepara as perguntas, tudo num papelzinho, coloca dentro de uma caixinha, faz aquela agitação ali para sortear aquela pergunta. E aí eu digo, eles vão deixar de aprender porque você não deu uma aula expositiva, explicando ponto por ponto da revista? Eu duvido que eles vão deixar de aprender, porque eles vão passar a semana, porque eles vão querer ganhar, sei lá, uma caixinha de bombom que a professora deu, ou então alguma coisa que você pensou, né, para abençoar ali aqueles adolescentes ou jovens, ou também a classe de adultos, né? Eu tenho até um modelo, depois a gente pode trocar aí alguns e-mails e tal, quem precisar de material, mas eu tenho um jogo, por exemplo, jogo da memória, que você pode usar no início da aula. Agora você tem que preparar. Eu tenho um modelo, esqueleto no PowerPoint, aí você escolhe a figura que você vai colocar e o conceito bíblico ou o versículo bíblico, né, que você quer usar. E aí você pode começar uma aula para saber se eles estudaram a lição ou não, usando ali um jogo da memória.
que é coisa que você não vai levar nem 10 minutos, porque a depender da turma mesmo, se for criança mesmo, eles acertam, eles parecem que têm um dom de saber onde é que está, né? Porque para achar os pares, eles acertam rapidinho. Então, você pode usar isso como um recurso de introdução à aula, mas também você pode usar como recurso de avaliação. No final da aula, fazer ali uma avaliação e saber se houve um rendimento, né? Maiara falou aqui que na IEC Satélite acontece. Eu acho que ela está se referindo à gincana, né? Eudi falou aqui da gincana, aprendizado ímpar. Jorge falou também que já teve na igreja dele, gincana da escola dominical, que é uma gamificação que era feita, muitas igrejas faziam, e que, aí, ó, Débora está falando, resgatamos as gincanas bíblicas e tem sido um sucesso em nossa EBD. Então, observe que eu não estou trazendo nenhuma novidade, gente. Aqui é para a gente pensar a nossa prática, tá? Então, a gamificação é uma coisa legal. Você pode levar perguntas, por exemplo, com QR Code impresso, e aí, na hora ali, hoje em dia, quase todo mundo tem um celular, né? Se for uma classe de adolescente, por exemplo, aí eles apontam o leitor do QR Code ali, e aí eles respondem rapidamente, a depender do tipo de plataforma que você usar, você consegue colocar, se tiver uma tela para expor o resultado, você já usa, e se não tiver, você usa o seu celular para mostrar ali o resultado de quem acertou, de quem errou aquela questão. Então, isso já é uma coisa que provoca, já leva ali, o adolescente já vai dizer, poxa, qual é a próxima que vai ter, porque eu quero participar, na próxima eu vou acertar mais, e aí você leva, claro que não pode ter aquela competição danosa, né, coisa de ninguém ficar se chateando, a gente sabe que, a depender da idade, pode acontecer isso, mas se você fizer um trabalho prévio bem feito, a chance disso acontecer é menor, tá certo? É bem reduzido. E aí, eu coloquei aqui uma opção, tá? Que a gente pode usar. Por isso que eu falei que quem pudesse usar duas telas, seria melhor. Porque aí eu vou colocar. Mas dá para usar também, porque eu acho que o Meet não fecha quando você abre outro link, né? Me parece que não fecha. Deixa eu só abrir aqui para eu mandar o link para vocês. Bora ver se vocês conseguem participar. Só um minuto. Minutinho. Organizar ao vivo. Eu vou ter que parar o compartilhamento aqui para colocar outra tela, tá certo? Só um minuto. Iniciar. Pronto. Eu vou colocar na tela, mas antes deixa eu explicar para vocês. Vai aparecer a pergunta bíblica, e aí vai aparecer um QR Code, um códigozinho do Kahoot, aí vocês têm que entrar nele, tá certo? Depois que vocês entrarem, a pergunta vai aparecer na tela aqui do Meet, não vai aparecer na tela do seu celular, tá certo? Aí o que é que você vai fazer na tela do seu celular? Você vai marcar a cor da resposta certa. Vamos tentar fazer? Se nem todo mundo conseguir, aí, infelizmente, né? E também o Kahoot só libera até 40. Então, como tem 44 aqui, tirando eu, 43, eu acho que não vai dar para todo mundo. Mas vamos lá. Deixa eu colocar aqui, compartilhar. Vamos lá. Para vocês entrarem, ou vocês entram no site Kahoot, tá? Ou vocês entram pelo QR Code que está aparecendo aí. Se for pelo site, vocês têm que digitar esse número, 335 4516. Tenta aí para ver. Ó, já entrou aí, já tem gente que já tem habilidade aí, viu? Eita, rapaz, já tem 3. Isso aqui é bem legal para você trabalhar com adolescente, fazer, é tipo um quiz, né?
Só que tem um detalhe, quem responde mais rápido pontua mais. Pontua mais. Vamos ver se mais alguém entra, para a gente não... Ó, eu tô feliz, viu? Tô vendo aí que a galera não tá com dificuldade de entrar, não. Aí vocês entenderam, né? Vai aparecer a pergunta aqui na tela do Meet, e a resposta no celular vai ser por meio da cor. Vocês vão marcar a cor da resposta certa. Tá bom? Eu vou começar. Aí depois que eu começar, ninguém consegue entrar mais, não. É só para fazer uma demonstração do que pode ser feito se todo mundo levar o celular, né, na hora da escola dominical. Dá para você encerrar sua aula com um quiz, tá bom? Vai ser um negócio divertido, eles vão ali terminar, e é coisa que dá para fazer mais rápido. Aqui é porque tem muita gente, mas as nossas classes normalmente não tem tanta gente assim, né? Posso começar? Eu sei que vai ter gente que vai chorar, que não conseguiu entrar, que não sei o quê. Ó, mais um entrou aí. Pronto, Gabi entrou, que Gabi já está rindo ali, viu? Boa de Bíblia como ela, já vai... Gente, eu vou iniciar, tá bom? Porque senão a gente vai gastar muito tempo aqui nessa parte. Ó, entrou mais um. Eu fico com pena de deixar o povo de fora, ó. Não dou para... Não dou para ser coach, né? Coach não pode ter pena de ninguém. Vamos lá. Vou dar aqui, ó, o início. Iniciei. Pronto. Peço perdão aí quem não conseguiu. Vamos lá. 3, 2, 1. Primeira pergunta. Qual o nome da moça que buscaram para cuidar de Davi na velhice? Você vai marcar a cor, tá certo, crente? Já tem resposta aí, ó. Quem responde primeiro ganha mais pontos. Ó, quantos acertaram aí? 7, né? Parabéns. Vamos avançar para a próxima. Ó o score aí, ó. Marcos Paulo respondeu primeiro, então já pontuou mais aí. Que filho de Davi aliou-se com Joabe, o comandante do exército, para assumir o reino? Cadê os crentes bons de Bíblia? Estão demorando. Cada segundo que passa, perde 10 pontos. Oh, meu Deus. Ó, a maioria acertou. Vamos seguir. Eu vou ser mais rapidinho aqui, eu não vou deixar muito score, não. Qual foi o último recurso dos culpados da traição contra o reino de Salomão? Ih, rapaz, o que será que aconteceu? Esses detalhes bíblicos assim, eu não sei não, viu? Qual foi o último recurso dos culpados da traição contra o reino de Salomão? Ó, a maioria acertou. Vamos lá. Não vou deixar o score, não. Vai ser mais rapidinho aqui. O que fez Salomão com o sacerdote Abiatar? E você pode criar o seu próprio Kahoot, viu? Com as perguntas daquilo que foi estudado na lição. Na versão gratuita, você também consegue criar. Eu só não sei quantos por mês, né? Mas eles também liberam para você criar. Ó, tem gente que tá aí, sei não, viu? Tá avançando. Vamos lá. Depois eu mostro o resultado final. Por qual motivo morreu Simei, o homem que amaldiçoava Davi? Isso aí não sabe não, Gabi? Por qual motivo morreu Simei, o homem que amaldiçoava Davi? Acabando o tempo. O pessoal aí, bota no chat, ajuda os coleguinhas aí, quem não conseguiu entrar, gente. Bora.
Bora, daqui a pouco eu coloco o resultado. Salomão casou com a filha de que rei no começo do seu reinado? Isso aqui para avaliação é bom, para o engajamento da turma é bom, tá certo? Pode rolar uma briguinha, que adolescente mesmo gosta às vezes, né, de brigar. Mas aí você, como professor, sabe fazer o negócio certo, né? Muito bem. Vamos para a sétima. Era para ter menos perguntas, mas vamos adiantar. De que forma o Senhor apareceu a Salomão em Gibeá? Olha os crentes bons de Bíblia aí, gente. A maioria acertou. Vamos seguir. Vocês estão curiosos para saber quem está ganhando, né? Quantos provérbios Salomão compôs? Ih, rapaz, bora ver. Quantos? Marca a cor aí, ó. Também não rolou, gente. Teve gente que não conseguiu entrar. Eu fico. Mas vamos lá. Pronto, a maioria. Vamos lá. Penúltima. Segundo Salomão, qual foi o motivo por que Davi não pôde edificar uma casa para Deus? Essa tá fácil demais. Essa aí até os meninos de um ano na igreja sabem. E aí, ó, bora ver como é que tá o placar aqui rapidinho? E aí, tá pertinho aqui, tá pau a pau, viu? Bora ver? Última. Quem forneceu madeiras a Salomão para a construção do templo? Ih, rapaz. Bora ver aí, viu? Vou mandar o resultado depois para o pastor de vocês. Pronto. Última pergunta. E aí? Tchan, 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 tchan. Quem será que ganhou, gente? Ao pódio. Aí, se tiver uma tela na sala dos alunos, né? Dá para botar na tela. Ó, e quem será o grande campeão? Kelly! Rapaz, cadê Kelly? Kelly é de qual igreja aí? Vou mandar o print da tela aí para ser o pastor. Muito bem, Kelly, muito bem. Então, é uma das ferramentas, tá? Coloca para mim no chat aí quem é que já conhecia o Kahoot e, e já usou alguma vez na escola bíblica. Tem alguém aí que tenha feito isso? Parar aqui a apresentação. Não conhecia. Ó, você não precisa baixar, ele é todo online, tá bom? Aí você pode usar o Kahoot que já existe, tá certo? Tem muitos bíblicos, viu? Tem muitos. E você pode criar o Kahoot com foco na sua lição, tá bom? Só não pode ser aquela oba-oba, né? Tudo que a gente usa na aula tem que ter propósito, tem que ter objetivo. Então, você traça, né, o objetivo da sua aula, e aí você vai buscar os melhores métodos, as melhores ferramentas, recursos didáticos, para que você consiga atingir o objetivo da sua aula. Ó, eu vou dizer uma coisa que talvez vocês se surpreendam. Pede para eles mesmo criarem, que você vai ver que eles vão dar aula. Fala assim, ó, fulano vai criar o Kahoot da próxima aula. Eles vão criar brincando. Agora, claro, você orienta direitinho, fala para não colocar muitas perguntas, porque o tempo da aula é curto, né? Nem sempre vai dar para explorar, assim, muita coisa. Mas isso aqui é o quê? É a gamificação, tá? A depender da classe que você for trabalhar, dá para fazer isso aí, bem interessante. Se for uma classe de adultos, você pode criar, de repente, uma outra
estratégia de gamificação. Por exemplo, você pode fazer uma pontuação, o score, de quem leu a lição durante a semana, e aí você vai criando ali uma pontuação com com aqueles irmãos que estão participando, né? É, dá para fazer o ano todo, né, Eudi? Dá para fazer. Então, a sala de aula invertida é uma outra estratégia que eu considero até simples de usar, né? Então, você pode, por exemplo, mandar, antes da aula, você vai mandar um material de estudo. A revista já serve como material de estudo? Serve. Agora, você precisa criar um roteiro, explicar o que é que você vai explorar mais na revista. De repente, pedir para eles fazerem um resuminho de 2, 3 linhas, resuma com poucas palavras o que você entendeu. Então, assim, a sala de aula invertida, que foi a minha pesquisa de mestrado, é basicamente o quê? Você prepara o aluno com aquilo que você ia dar de conteúdo de maneira prévia. Então, é invertido o processo, você inverte. Você vai dar munição para o aluno. Tipo assim, a gente não dá aula e depois manda a tarefa de casa? A tarefa de casa é estudar o assunto da próxima aula, ok? E aí, na aula, a gente faz o quê? Fica olhando um para a cara do outro? Não. Na aula, a gente vai problematizar o que foi estudado. Na aula, a gente vai criar fazer um estudo de caso com o que foi estudado, tá bom? Então, por exemplo, você está falando sobre plantação de igrejas no Novo Testamento. A lição é sobre isso. Aí você pede para o aluno estudar a lição, manda um videozinho para o aluno, para ele assistir, coisa do tipo. Beleza, então ele já vai chegar na aula com uma bagagem de conhecimento. Aí agora, o que é que você vai fazer durante a aula? Gente, vocês estudaram isso. Agora a gente vai montar um projeto para plantar uma igreja na nossa cidade. Então, vocês estudaram, está tudo ok, sabe quais são os passos, o que é que deve ser feito. Vamos agora, de maneira colaborativa, criar um projeto de plantação de igreja. Pronto. Então, a aula, ela deixa de ser aquele momento que vai ser de comunicação de conteúdo e já passa a ser uma coisa que você vai colocar em prática aquilo ali. E precisa ter uma boa bagagem teórica. Aí, se você, como professor, percebe que alguém não entendeu alguma parte, qual é o seu dever? Ó, gente, eu acho que vocês não entenderam bem essa etapa. E aí você reforça explicando para o aluno. Agora, se eles entenderam, deixa eles colocar a mão na massa. Ah, mas a minha turma tem muitos alunos. Então, divide grupos, divide 4, 5 grupos, e cada grupo vai fazer o seu projeto de plantação de igreja. Aí você tem 20 minutos, 25 minutos, cada equipe ali preparando o seu projeto, e aí depois você junta todo mundo. E aí agora cada um vai compartilhar como é que você elaborou o seu projeto aí. Aí cada um ali vai dizer um pouco do que fez, e eu acredito que todo mundo vai se sentir muito mais satisfeito, vai perceber que é aplicável aquilo que está sendo estudado, né? Se for na área de família, a mesma coisa, dá para se pensar. Se for na área da música, tem uma infinidade de temas bíblicos que a gente pode. Mas vocês entenderam aí? Você inverte o processo. Então, a parte mais pesada de conteúdo fica para casa e a parte mais prática daquele conteúdo vai ser feito ali no ambiente da igreja. Tá certo? Vamos lá. Vamos lá, que ainda tem bastante coisa aqui e eu quero ser fiel no horário. O ensino híbrido, a sala de aula invertida é um dos tipos de ensino híbrido, ok? Então, como o nome já está dizendo, ele é o quê? É uma mistura em que você combina a aula presencial com recursos online. Eu queria saber se tem alguém aqui que, de repente, criou um Instagram da sua turma, da sua classe. Tem algum caso aqui assim? Ah, eu criei um Instagram da minha classe e a gente interage lá a semana toda com coisas que a gente
bate-papo, conversa, eu coloco um videozinho lá e eles interagem comigo. Alguém, alguém já teve essa experiência? O que é que vocês acham dessa ideia? Daria para fazer um Instagram voltado para a sua classe ali, né? O que está sendo estudado durante a semana. De repente, alguém grava um vídeo explicando a lição. O que é que vocês acham? Teve uma participação aqui, a André, ela falou o seguinte: a ideia é muito boa, mas me parece que demandaria ainda mais tempo para o professor. Isso é verdade. Metodologias ativas acaba te forçando muito a pensar mais sobre a aula e você realmente vai gastar um pouquinho mais de tempo. Porém, tem coisas mais operacionais que dá para a gente pedir ajuda. Então, por exemplo, pede um adolescente que tem uma facilidade de criar, entender um Instagram. Se for uma classe de adultos, já é um pouquinho mais diferente. Aí, talvez um grupo de WhatsApp já funcionaria melhor para os adultos, os jovens, entendeu? Mas o que eu estou querendo deixar claro aqui é que a gente não pode se dar por satisfeito de ter contato com os alunos somente no domingo. A gente precisa criar meios de dizer assim, ó, eu estou aqui, né? Tem umas irmãs na igreja, lá em Conquista, que elas estão agora, de vez em quando, mandam algum material no grupo da igreja. Gente, ó, isso aqui vai ser o assunto da classe dos adultos no domingo, então estuda. Então, essa interação, ela precisa ser antes, durante e depois, né? Alex colocou aqui, nunca pensei nisso, mas me parece ser uma ferramenta bastante útil, né? Também o Insta quanto o WhatsApp. Então, o ensino híbrido é isso. Você vai intercalar, você vai combinar as aulas presenciais com aquilo que é mais online, tá bom? A aprendizagem baseada por projetos, eu acho que ela é perfeita, principalmente para crianças, tá? Então, o que seria, por exemplo, um projeto? Você pode pensar assim, a revista, ela está falando sobre relações interpessoais, como se relacionar com os coleguinhas, como se relacionar com o pai, a mãe, o irmão, várias lições. Biblicamente, foi ensinado ali durante 2 meses, praticamente, sobre esse assunto. Então, o que é que você pode pensar? Você pode pensar num projeto que tenha início, meio e fim, você vai bolar uma culminância bem legal, de repente fazer uma conferência com as crianças, alguma coisa do tipo, uma visita a um abrigo, uma visita a um orfanato, a depender da idade, eu acho que não pode, né? Mas você pode pensar nisso, uma visita a um asilo, um trabalho evangelístico na praça, não sei. Mas você, a depender do conteúdo que você está trabalhando, você pode fazer com que eles vão se engajando, sabendo que vai ter uma culminância. Ó, o encerramento da nossa revista vai ser com um projeto tal. Então, durante toda a construção do conteúdo, do pensar no conteúdo, refletir sobre o conteúdo, está apontando para uma coisa que vai acontecer. Então, você tem um projeto, você tem uma ideia, e você quer levar isso em conta. Aí você vai precisar de material de divulgação, você vai precisar movimentar as pessoas, né? Os jovens estão estudando sobre a questão de problemas sociais que as pessoas estão vivenciando, como o uso de drogas, uma série de coisas. Não tem esses temas assim mais atuais. Aí você pode fazer um projeto de visitar um centro de recuperação. Aí você vai montar toda a estrutura, pensar com eles. O que é que vocês querem fazer lá? Vocês querem fazer uma roda de conversa com os internos do centro de recuperação e fazer perguntas para eles e levar também alguma mensagem de esperança? Então, você vai ali pensando em alguma coisa para levar aquela culminância. Isso é muito comum com as classes infantis, por exemplo, Dia das Mães, Dia dos Pais, né? Assim, sempre não tem alguma coisa assim.
E é uma coisa que dá certo, porque as crianças, elas sabem que elas estão envolvidas em algo maior, e que tem uma sequência, é algo que vai se concretizando, e tem as culminâncias, né? O encerramento do ano, aí às vezes tem a gravação de um DVD, que o MIG lá já fez até gravação de DVD, são pequenos projetos que vão entrando ali no dia a dia de um projeto mais amplo. Mas é possível fazer. Claro que cada igreja vai fazer numa escala menor ou maior, mas dá para fazer bastante coisa. Só que o projeto ele não pode ser solto. Tipo assim, semana que vem, Dia das Mães, vamos pegar as crianças aqui rápido aqui e vamos fazer uma coisa. Não, já falta um mês e meio para o Dia das Mães. Então, vamos fazer um projeto e aí vamos trabalhar a importância de honrar a mãe, vamos trabalhar o que, que a Bíblia fala sobre a importância da mãe dentro de casa. Aí você vai trabalhando os conteúdos bíblicos. E aí você tem o Dia das Mães como a culminância disso. E aí as crianças, os adolescentes participaram, falaram o que é que eles pensam sobre o assunto. Mas deu para captar aí qual é a ideia dessa metodologia? Deu, né? Beleza. Outra maneira é o que a gente chama de aprendizagem colaborativa, né? Então, você pode, por exemplo, organizar grupos de estudo bíblico, onde os alunos possam discutir temas e compartilhar os seus insights, aquilo que eles entenderam, promovendo aprendizado mútuo. Então, o que é que pode ser feito? A metodologia da aprendizagem colaborativa é o seguinte: você começa a aula e aí você já divide pequenas tarefas. Então, se dá para cada um ir para um cantinho ali da sala, ou se tem alguma área livre na igreja, algum lugar que dê para eles ali rapidinho, junto colaborarem sobre um determinado tema. Você pode dividir, por exemplo, normalmente as revistas de escola dominical têm 3 tópicos, vocês já repararam isso? 3 tópicos, pronto. Pega 3 grupos e coloca um tópico da revista para cada um. E ali eles vão interagir. E você fica rotacionando. Você vai num grupo, vai no outro, vai percebendo ali se a discussão está sendo uma discussão produtiva, vai dando uns pitacos de professor, e aí depois você junta todo mundo, e aí vamos ver o que saiu disso. Então, é uma possibilidade, você fazer uma aprendizagem aí colaborativa, tá? Claro que isso tem que ter intencionalidade, tem que saber realmente o que você pretende com a sua aula, tá certo? Uma outra possibilidade, e eu posso mandar, gente, depois para vocês o link da aula, né, para que vocês possam rever, porque eu sei que é muita informação de uma vez só, mas é só para vocês entenderem que não existe só uma metodologia ativa. Uma outra possibilidade é a rotação por estações. Então, esse exemplo que eu dei, de dividir 3, 4 grupos, ele é perfeito para a rotação por estação. Eu vou dar um exemplo aqui prático. Eu preparei aqui um exemplo prático, eu acho que vai ficar melhor do que eu ficar aqui explicando, né? A letra está bem pequenininha, eu sei, mas depois vocês leem com calma, que dá para ler isso aqui. Então, uma aula de 1 hora sobre dons espirituais. Então, como é que eu dividiria? Tem os materiais aqui, eu não vou ler tudo, mas aí eu dividiria em 4 estações. Eu pegaria 4 estações. O que é estação? É 4 grupos. Você divide assim, 4 grupinhos, um em cada cantinho ali da sala, e aí a primeira estação, ela vai ficar com descoberta dos dons, aí você vai ter que entregar um roteiro, senão eles vão ficar ali na estação perdido. Aí você entrega o roteiro da estação 1, deixa em cima da mesa ou em cima de uma cadeira, e eles vão pegar e vão saber o que vão fazer. Na estação 2, vai ser reflexão pessoal. Aí aqui também tem as orientações. Na estação 3, dons em ação. E na estação 4, compartilhamento e encorajamento. Aí você vai dizer assim, pastor, mas quem começar pela estação 4 não vai ficar confuso, não? Não fica, não. Pode ter certeza. Porque, assim, se você entregar o roteiro, você vai dizer para ele, na estação 4, quem começou na estação 4, vai já começar compartilhando e encorajando. Aí eles vão pegar o quê? Espaço, você pode colocar um versículo no seu roteiro,
E a partir desse versículo eles dizer, porque todo mundo já tem uma noção, né? A não ser se for criança. Se for criança, já é mais difícil fazer isso aqui. Agora, adolescente, jovem, adulto, dá para fazer. Naquela estação vai ter alguém, digamos que tenha 3 alunos. Um dos 3 já tem uma experiência, já sabe mais ou menos o que é dons. Aí ele vai compartilhar e vai encorajar os outros a buscar o dom, a importância de buscar os dons e tal. Aí o que é que vai acontecer? Você vai dar 10 minutos por estação. Então, ele vai passar 10 minutos nessa estação, aí depois você rotaciona. Entendeu agora porque é rotação por estações? Você vai rotacionar. Quem estava na 4 vai para 3, quem estava na 3 vai para 2, quem estava na 2 vai para 1, quem estava na 1 vai para 4. Ou também você pode fazer por ordem, né? Quem estava na 1 vai para 2 e assim sucessivamente. Mas aí você consegue fazer com que todo mundo, de alguma forma, fale. Imagine aí que durante a aula, se você tiver 12 alunos, tem 4 alunos falando durante a aula. Vocês acham que esse aluno, ele vai dizer assim, ele vai sair dessa aula dizendo assim, poxa, que aula chata? Alguém aqui acha? Hã? É mais dinâmica, não é isso? Ela é mais dinâmica. Então, você coloca cada aluno numa estação, todos eles vão estudar a mesma coisa, ninguém vai sair perdendo o conteúdo, tá? Porém, em estações diferentes, em momentos diferentes. 10 minutos é suficiente? Claro que vai ter estação que vai cair fogo do céu, né? Eles vão querer se alongar mais, vão querer falar mais. Ah, essa estação aqui foi tão boa, mas aí você leva um apito, apita no juízo deles lá, faz alguma coisa. Mas deu os 10 minutos, troca a rotação. Aí eles vão pegar um novo roteiro e vão começar uma discussão sobre dons. Tudo está falando de dons espirituais, mas em perspectivas diferentes. Ok? Uma outra possibilidade, aprendizagem por pares, tá? Incentive os alunos a ensinarem uns aos outros, seja por meio de apresentação em dupla ou ensino mútuo de passagens. Então, o que é que seria a aprendizagem por pares? Durante a escola, em vez de ser estações, você vai dividir por duplas, tá bom? Você pode definir as duplas, às vezes é melhor, porque aí você pega os mais maduros com aqueles que estão ainda, né, aprendendo. E aí você divide. Qual é o tema da lição? Ah, a lição está falando sobre redenção. Então, a gente está estudando sobre redenção. Então, aí você divide toda a turma por pares, cada um vai ficar ali no seu cantinho. Aí toda igreja tem sempre alguma coisinha, tem um jardim, tem um lugarzinho assim que dá para sentar, pronto. Você dá o tempo, você tem que ser bem direto, ó, o tempo vai ser esse, dá um roteiro direitinho, para que o aluno saiba que ele não vai poder ficar solto, né? Então, aí ele vai estudar. Você pode, se forem muitos pares, você divide o roteiro com as partes da lição de maneira separada. Então, aí eles vão estudar juntos, eles vão formar os pares ali, vão trocar ideias. Você pode levar as tirinhas, né, do impresso, você pode fazer a cópia e levar as tirinhas e entregar. E aí eles vão estudar, vão conversar sobre o assunto, depois você junta todo mundo e faz ali um colóquio, né? Faz ali um bate-papo, uma roda de conversa, e aí, claro que você, como professor, vai corrigir as rotas. Se de repente alguém fala uma coisa que não tem nada a ver com a Bíblia, né? Ensina uma coisa que não está muito ali batendo, você, como professor, mais preparado, mais com a condição de teologia melhor, você pode fazer. Eu coloquei aqui um exemplo do que pode ser feito, tá? Aqui já é um outro assunto, né? Que é não, dons espirituais também. Só que em vez de ser por estação, seria por pares. Depois vocês podem ler isso aqui, tá bom? Porque é uma sugestão, é uma possibilidade que vocês podem aí colocar em prática, tá certo? Tem mais essa daqui, então, você pode pegar aqui, você vai primeiro expor o conceito específico,
tá certo? Depois que você expõe o conceito, você forma as equipes, e aí você aplica, né? Depois que essas equipes discutirem aquele conteúdo, você aplica um teste, tá bom? Aí o que é que acontece? Se com o teste que você aplicou, que pode ser o Kahoot, pode ser o Google Forms, tá bom? Você pode fazer um formulário, e aí eles vão responder. Se depois que eles responderem, você perceber que a turma, 30% da turma errou, ou acertou, na verdade, só 30% acertou, aí você vai revisar o conteúdo. Se 70% da turma acertou aquela pergunta que você fez, aí automaticamente você já considera como um nível satisfatório. E aí você parte para um outro conhecimento. Como é que você pode fazer isso? Você pode dividir um tema bíblico por tópicos, tá? Mas, assim, no próprio Kahoot, depois, se vocês quiserem olhar o que a gente usou nesse instante, ele gera um relatório. E aí você sabe quais foram as perguntas que teve menor percentual de acerto. Então, você pode reforçar a partir desse relatório, ok? Vocês podem também pegar o relatório do Kahoot e aí dizer, gente, eu percebi que muita gente errou aquela perguntinha lá, que parece uma pergunta boba, mas a maioria errou. Então, vamos dar uma reforçada nisso aqui, e aí você pode aproveitar ali o momento, tá bom? Aí aqui a gente tem a dica de alguns recursos que vocês podem usar como recursos interativos, tá bom? Vocês podem depois ter acesso a isso aí. Mas, assim, antes da aula, o que é que eu posso usar? Tem uma ferramenta chamada Notion, né? A maioria dessas ferramentas tem a versão gratuita, tá? Então, dá para usar sem problema. Ela ajuda você na criação de plano de aula, tá bom? Gente, eu vou dar uma dica aqui para vocês. Eu não sei se vocês têm usado, mas se não tem, eu particularmente eu recomendo. Quer ver? Eu vou fazer um teste aqui. Vou fazer um teste com vocês aqui ao vivo aqui. Vamos lá, espero que não dê erro. Eu tenho usado muito, mas muito mesmo, em diversos momentos, o chat GPT, ok? Para tirar uma dúvida, para lembrar de algum teórico que eu esqueci, eu tenho usado muito isso. E também nas minhas aulas de geografia, às vezes o chat GPT dá uma ideia assim de uma coisa, rapaz, por que eu não pensei nisso? Eu vou colocar a tela dele aqui, eu vou mostrar para vocês o que é que a gente pode fazer, porque eu sei que a gente não tem tempo. Nenhuma igreja que eu conheço tem aquela coisa assim, eu pago os professores da igreja para se dedicar só ao ensino. Mas vamos lá, esse chat GPT aqui é o Copilot, né, que é da Microsoft. Eu uso muito ele, mas eu uso outro também lá, que é o OpenAI, né? Acho que chama assim. Ele tem aqui a parte criativa, consegue ver aqui onde eu estou marcando? Ele tem a versão criativa, balanceada e o mais preciso. O mais preciso, ele é bem rígido, ele vai fazer uma coisa assim bem, né, bem científica. Se você quiser uma coisa mais criativa, você vai pelo mais criativo aqui, tá certo? Então, por exemplo, você pode colocar assim, irei ministrar uma aula sobre dons espirituais para jovens. Quais informações você precisa para me ajudar? Estou conversando com um robô, coisa de doido. Bora ver o que é que ele vai me dizer. Para ajudá-la a preparar a aula sobre dons espirituais, seria útil saber detalhes como objetivo da aula, ó, tá vendo? Você vai preparar a aula, não sabe por onde começar. O chat GPT está dizendo, ó, duração, conhecimento dos alunos, se você conhece ou não, quais são os recursos disponíveis, contexto religioso, espiritual, beleza. Aí você vem e diz aqui, ó, o objetivo, vai demorar, né, para eu fazer isso aqui tudo, mas vamos lá. O objetivo é que os jovens aprendam e usem os dons.
1 hora de duração, conhecem pouco do assunto e tem um data show, só o data show, e são jovens evangélicos. Pronto. Se quiser dizer a igreja, melhor ainda, porque o chat vai te ajudar mais ainda, porque dons espirituais para pentecostais é uma abordagem, para tradicionais já é outra. Ok. Aí eu já dei mais informações. Aí agora ele vai me dizer, com base nas informações, ele vai te dar um roteiro de aula. Olha o que ele está fazendo aí. Quebra-gelo, uma atividade para enganjar, ensino, com esses conceitos básicos sobre tipo de dons, uso de dons. Ele vai dizer uma dinâmica que você pode usar. Eita, meu Deus, o povo está tudo dando glória aí, né? Aplicação prática, como você fazer. Claro que ele não vai acertar tudo, porque o chat GPT ele não é crente, ele não ora, ele não lê Bíblia, ele não jejua. Então, é claro que você tem que ter o bom senso, né, gente? É isso. Mas, assim, isso aqui serve para quê, gente? Isso aqui serve para você ter a ideia. Poxa, eu estou sem ideia, eu não sei como fazer. Aí, ó, eu vou incrementar. Eu vou dizer assim, eu não li tudo que ele falou aqui, mas eu vou dizer assim, ó, refaça o plano de modo que a aula seja toda feita com metodologia ativa. Pronto. Ele vai refazer tudo. Aí ele vai dar dica de alguma coisa, tá certo? Entendido. Vamos reformular o plano. Olha lá. Aí ele vai refazer tudo. Isso aqui levou quanto tempo? 3 minutos? Tá? Aí você pega, olha lá, fazendo uma roda de conversa. Eu acho que ele acrescentou isso, não foi? Mandou orar também, pastor. Mandou Claro. orar. O piloto é crente. Meu amigo, isso daqui ajuda, gente, ajuda. Não substitui, volto a dizer, não substitui a oração, sua vida com Deus. Cuidado que é perigoso nesse sentido. Mas eu entendo, eu uso e uso mesmo. Nas minhas aulas de geografia, eu estou assim sem ideia. Eu falo, rapaz, o que é que eu posso usar? Me dá uma dica aí de uma ferramenta para ensinar tal assunto. Como é que eu posso falar numa linguagem que um menino de 14 anos entenda? Eu vou perguntando e ele vai me dando dicas e eu vou aprimorando a minha maneira de ensinar, ok? Isso aqui é só um pouquinho do que pode ser feito, beleza? Então, a ideia é essa, porque eu sei que professor de igreja, via de regra, tem uma vida corrida, tem um monte de coisa, tá? Agora, claro, que você vai usar os recursos estão aí para ser usados, né? E você vai, por exemplo, eu fiz uma aquisição do aplicativo do software Logos, né? E assim, eu tive que vender um rim para ter o Logos. Na verdade, a UISB fez aí uma parceria com o Logos e conseguiu parcelar acho que foi 24 vezes, e isso foi uma grande bênção. Então, a gente tem que buscar ferramentas que facilitem nosso trabalho, tá certo? Facilite, que a gente possa ter mais conteúdo, mais coisa aí. O nosso querido Antônio aí colocou agora o formulário, é importante que vocês preencham. Eu já estou caminhando aqui para um encerramento, tá bom, minha gente? Ô, pastor, Oi. o senhor não colocou o doce na boca de todo mundo. Onde é que fica o atalho Atalho de quê? do Copilot? Eu vou mandar aqui agora aí Ah, tá. Perdão. Pronto, vou mandar. Foi bom você falar que é porque a gente vai falando achando que todo mundo já está entendendo, né? Mas é mania de professor isso, viu? O pastor também é danado para fazer isso. O Copilot, ele é a inteligência artificial da Microsoft, tá? E ele trabalha com o GPT, que é. Eu não sei direito o nome das empresas, tá, gente? Porque eu não sou especialista nisso, não. Mas o GPT é de uma empresa, que eu falei o nome nesse instante aqui, que é OpenAI,
E a Microsoft, ela desenvolveu o dela, que usa também o GPT. Então, é um negócio, assim, maravilhoso, certo? Para tirar uma dúvida. Às vezes, eu tento lembrar, assim, poxa, quais são os principais teóricos da educação que trabalham com tal coisa? Aí eu vou lá rapidinho, ele me diz mais detalhadamente. É melhor do que o Google sozinho, né? Porque o Google, ele te dá só nomes, às vezes, né? Mas a inteligência artificial, ela vai te dar nomes e vai te refrescar a memória aí das principais coisas que falam, né? Sobre isso. Aí, o que é que você tem que ter cuidado, né? Questão de plágio, não se apropriar de ideias que é de outras pessoas, porque o Copilot, ele diz onde é que está a fonte. Então, se você for usar, você tem que dizer, ó, isso aqui é do fulano, né? Para não ficar parecendo que foi você que produziu. Tem que ter esses cuidados aí, que é a ética mesmo. Aí, aqui tem outras ferramentas, não dá para a gente ver tudo. Então, é isso. Tá aí meu contato, meu WhatsApp, meu e-mail também. Eu coloquei no chat porque, às vezes, é mais rápido você copiar, né? Mas pode tirar print também aí da tela. E aquilo que tiver ao meu alcance, eu estou aí me colocando à disposição, tá bom? O link de quê, Varão? Da frequência, da presença? Formulário de presença. Eu vou botar aqui de novo. Será que é isso? Pronto, já está aí 2 vezes. Está aí 2 vezes aí. Então, assinem, tá bom? Sem abreviar, gente, porque certificado é um documento, né? Tem que estar o nome todo lá, tudo direitinho.